Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o documento assinado pelo Papa com relação a bênçãos a pares homoafetivos. Então, eu gostaria de observar alguns pontos. O primeiro ponto, vou falar de forma bem breve aqui, é que a mídia tenta distorcer o sentido do documento, o sentido das colocações e tenta mudar a doutrina da igreja, a concepção de sempre da igreja sobre esse tipo de união. A mídia tenta passar a ideia de que tudo bem, agora a igreja aceitou as uniões homoafetivas. É isso que eu percebo. Outro ponto importante que há de ser observado, eu confesso para vocês que eu li o documento atentamente, li em português, e sempre, quando se trata de traduções para o português, há riscos dessas traduções serem imprecisas. Então, eu falo mediante esse risco também. Pode ser que haja uma má interpretação da minha parte, por conta de uma tradução errada ou imprecisa. Então, sobre o documento em si, ele dá a ideia de essas bênçãos se tratarem de bênçãos para as pessoas de forma individual. Porém, nós sabemos que, no sentido de se fazer a vontade de Deus, de que essa pessoa ela tenha a graça de Deus para a própria conversão, e o documento trata disso, essas bênçãos, até onde eu sei, ou até onde eu penso, na Igreja Católica, elas já eram permitidas para que as pessoas recebessem as bênçãos de um sacerdote para a sua conversão, no sentido de uma súplica para a sua conversão. Ponto. Isso aqui já está claro. Agora, o que me choca é a atitude desse documento. Então, para que é um documento para afirmar uma coisa que já era corriqueira na igreja? Eu vejo que não há essa necessidade, você pode até discordar daqui. Mas lá no fundo, eu vejo por trás desse documento uma má intenção. Sinceramente, eu acho que vocês sabem, eu percebi que eu perdi talvez alguns seguidores por conta de falar a verdade a respeito do Papa. O Papa ele é progressista. Ele é progressista. E eu percebo que o documento ele busca causar confusão. O documento até fala que essas bênçãos devem acontecer num contexto em que não cause confusão, mas a própria intenção do documento é causar confusão, e eu vou falar por quê. O documento em si, ele pode ser interpretado segundo a doutrina católica de sempre? Sim, pode. Mas o documento, ele tem muitas imprecisões no seu texto. Ou melhor, há ambiguidades. Ou seja, você pode tanto levar a interpretação do texto para um lado ou para o outro. E nesse caso, nós sabemos que, por conta da teologia da libertação, por conta das ideologias comunistas na igreja, progressistas, nós sabemos que há muitos bispos corrompidos com esse tipo de pensamento, certo? Eu creio que, infelizmente, hoje, a maior parte. E nesse caso, se você tem um documento em que faz uma confusão com pares homoafetivos, tratando de bênçãos para esses pares, e eu acho importante enfatizar que o documento ele não cuida de esclarecer com profundidade que essas bênçãos são para pessoas de forma individual. O documento não cuida dessa parte. E por conta disso, no documento há uma certa confusão. É mais ou menos assim, olha, não pode abençoar o pecado, mas ao mesmo tempo abençoar o par homoafetivo. Abençoar esse casal, entre aspas. Sabe, é um documento muito confuso. Mas pode, como eu falei, ser interpretado
quase que de forma forçosa, de acordo com a doutrina de sempre da igreja. Pode, dá de passar. Agora, infelizmente, o que vai acontecer aqui é grave, isso aqui é grave. É o risco que nós sabemos de os padres da teologia da libertação, padres que tentam promover a prática homossexual, tentam riscar, que a gente sabe que existe padres e bispos que tentam riscar esse pecado, a prática homossexual, da lista dos pecados mortais. Esses padres, bispos, eles só queriam essa oportunidade para, penso eu, e vocês vão ver isso na prática, tá? Tentar simular um casamento gay na igreja católica. É isso que vai acontecer na prática. Então, voltando um pouquinho, essas bênçãos, o documento tenta passar a ideia de que essa bênção é de forma individual, apesar que ele não aprofunda muito nisso. Então tem esse pouquinho de maldade, eu vejo no documento. Ele diz, mas sem dizer, sabe? Ele tenta suavizar as coisas, aquilo que é grave. Então, o que eu vejo? Existe uma má intenção por trás de quem escreveu o texto, de quem redigiu o texto, de quem, vamos dizer assim, colocou as ideias no texto, e também do próprio Papa. Vocês sabem disso. Vocês sabem que o Papa ele é progressista. E eu vejo que essa má intenção, a intenção por trás desse documento que eu vejo, eu não posso fechar os meus olhos para não ver a realidade. É isso. Eu não posso fechar os meus olhos para não ver a realidade. E a intenção do Papa e do cardeal que fez esse documento, que aliás foi escolhido a dedo pelo Papa justamente para fazer essa bagunça na igreja, eu penso isso, sinceramente, que ele foi escolhido a dedo. Então, os dois, eu vejo que tiveram essa intenção de dar margem para que a bagunça acontecesse na igreja, para dar margem para que o progressismo deles avance na igreja. Eles querem isso, dar um passo à frente com essa ideia de que está tudo bem com a bagunça aí homossexual na igreja, que é uma coisa terrível, e isso realmente ficar como se estivesse tudo bem, e não está. A gente sabe que a igreja está passando uma crise terrível, e você que é católico, um bom católico, abre os olhos. Nós temos um Papa que, infelizmente, não é o melhor representante que poderíamos ter. Mas não sou cético adventista, é o Papa. Porém, na minha opinião, talvez o pior Papa dos últimos tempos, e que não faz questão nenhuma de zelar pelo depósito da fé, de zelar pela fé da igreja. Então o documento ele é confuso, ele é ambíguo, e nós podemos perceber isso. E ele dá margem, sim, para que a bagunça se instale na igreja. Vocês vão ver padres, bispos, com o pretexto desse documento, que ele não é normativo, fazendo bagunça. Não é um documento normativo, mas é um passo à frente para que a bagunça aconteça na igreja. É isso que eu tinha a expressar. Peço que você deixe seu like, comentário, deixe sua opinião se você leu o documento. E se você não é inscrito no canal ainda, peço que inscreva-se, por favor.